Esses organismos, no ambiente terrestre, as plantas, no ambiente marinho, as esponjas e alguns cnidários, que é o grupo dos corais, eles têm uma química muito rica. Eles são como se fosse um reservatório químico. Porque são animais que, diferentemente da gente, eles não conseguem se mover. Eles ficam presos no fundo. Um animal que fica preso no fundo, a única maneira que esse animal tem de se defender de um predador é ter um gosto ruim, ou seja, para isso tem uma química muito rica, ou ter defesa mecânica, tipo espinho e coisa desse tipo, que as plantas têm. É por isso que planta no ambiente terrestre e algas, esponjas e esses parentes de coral no ambiente marinho são os melhores reservatórios, vamos botar dessa maneira, para você achar compostos químicos novos. Então, o que a indústria farmacêutica faz? Pega uma planta, no ambiente terrestre, por exemplo, ou pega uma esponja lá no mar, vai fazer um extrato desse organismo, tipo um suco, vamos botar dessa maneira, e vai testar esse extrato contra vírus, contra bactéria, contra, enfim, patógenos diversos aí. Se alguma coisa funcionar contra um desses determinados patógenos, aí a galera olha com mais cuidado, né, com mais em qual é a substância. Aí tenta-se chegar na substância exata que está matando aquele vírus ou que está matando aquela bactéria. Aí sim, uma vez que isso é encontrado, vai lá no gene para esse negócio, aí põe numa bactéria e aí não precisa mais da esponja. Então, uma vez que você encontrou a fonte, aí você consegue sintetizar esse composto e não precisa mais ir lá no mar para coletar a esponja não, ou para coletar a planta, e aí vai para a prateleira da farmácia. E vai para a prateleira da farmácia mesmo. Se você for na farmácia agora e comprar uma ciclovir, fui lá para atendente, eu quero uma ciclovir. Você compra lá a pomadinha. Veio de uma pesquisa com esponja. Por isso que é importante também a gente preservar essa biodiversidade, porque a biodiversidade, tanto em floresta, por que é importante preservar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Recife de Coral? Cara, isso é um repositório químico riquíssimo, que pode ser a cura de doenças, né, importantes. Já é. Os americanos brigam muito, né, para essa exploração na floresta, né? Então? Já estão muito. Mas voltando aqui, rapidinho, Lucas, só para falar, que você falou da questão sintética, a pele da tilápia, né, que eles falam também para questões de queimadura. Eu acho que estão querendo usar. Não, já usaram, já. Já usaram. Já tem comprovação. O pessoal pega bonitinho, tira lá do peixe e aí coloca na pele para reconstruir e aí melhorar a cicatrização. O cara fica com a pele perfeita. Que massa. Então, eu tô falando assim, a importância, então, é tudo isso envolvido, né? E o governo vê com quais olhos? Não, a gente vai entrar aqui... Esse assunto é longo, mas não investe? Não, vamos lá. Então, assim, você falou que o Brasil assim, tem um potencial absurdo para descobrir um monte de coisa. O Brasil tem um potencial... Né? A costa gigantesca que a gente tem. O Brasil tem um potencial em um monte de coisa, né? A gente é um país incrível. A gente é uma das maiores economias do mundo, tem uma das maiores populações do mundo. A gente tem deficiências, obviamente, na parte de educação, mas a gente tem um sistema aí de universidades, etc., que não é tão ruim assim, não, tá? E se a gente fizer algumas mudanças, reformas, essa coisa pode ser importante, e é importante, né? Nenhum país vai se tornar um país verdadeiramente aí tecnológico, menos violento, etc., sem investimento em educação, sem investimento em universidade. Então, ao mesmo tempo, a gente tem, digamos assim, um mar de oportunidades, né? Não só nos oceanos, mas em exploração espacial, num monte de coisa. Do outro lado, a gente tem uma série de coisas, né, no nosso país que dificultam um pouquinho o avanço da ciência. Mas aí a gente pode aprender com outros países. Né? Os Estados Unidos hoje são líderes, né, na produção científica. A China, na verdade, empatou agora. Passou já um pouquinho, na verdade. A China passou um pouquinho. Passou no ano passado, ou nesse ano, a China passou os Estados Unidos em número de artigos publicados, em número relevante de artigos publicados também. Ou seja, aqueles artigos que a gente chama de alto impacto. Então a China deu um up assim nos últimos anos absolutamente incrível. Mas assim, vamos botar assim, estão empatados, vamos botar assim, tá? Então acho que eles vão ficar empatados aí, vão ficar competindo para ver quem é o principal há um bom tempo. Mas, cara, os Estados Unidos há 100, 150 anos, algumas universidades que hoje são referência eram um lamaçal, entendeu? Então, assim, não veio assim essa coisa, teve um desenvolvimento. A gente pode aprender, eu acho, com alguns desses países. E o que esses países têm, os Estados Unidos especialmente, eles têm um capital humano riquíssimo. Justamente porque eles têm muitas universidades e têm as melhores universidades do mundo.
Tá? Primeiro Estados Unidos, número 2 a Inglaterra, e depois alguns países da Europa e agora a China chegando também. Então, não tem como você ser um país desenvolvido, né? Você querer ser uma democracia moderna, sem você ter uma rede de boas universidades nesse país. E isso, a gente tem muitas universidades no nosso Brasil, tá? Mas são universidades, eu digo isso assim, né? A gente tem que deixar de lado um pouquinho essa polarização toda, porque, cara, eu conheço esse sistema há quase 30 anos, tá? Porque eu entrei meados da década de 90 na graduação aqui e nunca mais saí da universidade depois. Fiz graduação, mestrado, doutorado, agora como professor, então eu conheço um pouquinho esse mundo, e alguns dos problemas que eu vejo hoje não mudou muito desde a década de 90. Não sei o quanto que vocês querem entrar, ou que a gente entra nesse assunto, mas assim, muita oportunidade de pesquisa no Brasil. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Na parte marinha tem uma costa gigantesca, tá? Tem todo um mar profundo que é parcialmente estudado, especialmente a galera que tem um pouco mais de parceria com a Petrobras, tá? Mas dá para fazer muito mais coisa. Mas tem muita coisa que a gente está, digamos assim, atrasado para um país da magnitude do Brasil, né? E o investimento na universidade, para mim, é uma das soluções para isso. Eu vi um documentário não, vi uma reportagem, né, na TV aberta, falando justamente disso, que os estudantes, pesquisadores, estão migrando para fora do país, geralmente Alemanha e Estados Unidos, para as pesquisas, por causa que não tem investimento no Brasil. E as empresas lá fora investem e pagam, né? E aí eles vão para fora do país. E aí o que eu queria mesmo saber, porque a gente já sabe desse déficit, é como os alunos na Universidade Federal estão encarando isso. Eles estão ainda com... Você sente que essa galera tá vindo, tá na faculdade, tá na universidade, tá querendo, vão para pesquisa, vamos tentar mudar, vamos fazer valer a pena, ou o pessoal tá desanimando? Então, eu tenho 2 cenários aqui. Na graduação, eu dou aula para as primeiras fases, ou seja, a galera que acabou de entrar na universidade, ou está no primeiro ou segundo semestre. Galera, olho brilhando, eu adoro essa galera. Tá com tesão, né? Tá com tesão, adoro esses alunos, adoro estar com eles. Cheio de sonhos. Cheio de sonhos, e é massa. Sim. Né? Eu tento incentivar, assim, né? Eu tento mostrar, galera, tem tudo isso aí para fazer. Galera que está na pós-graduação já tá numa outra pegada, com menos perspectivas. E é aqui que a gente tem que cuidar, porque esse capital humano está saindo relativamente bem formado, tá? Ou bem formado, dependendo da... Né? A gente forma muito bem os nossos alunos, só que está com pouca oportunidade. É um problema, na verdade, mundial, tá? Não é um problema só no Brasil, não. Só que no Brasil está um pouquinho mais exacerbado do que em outros países. Então vamos lá. Vamos dar um panorama das universidades no Brasil. Grosso modo, a gente tem o que a gente chama dos centros universitários, que é mais parecido com o que a gente chama de college nos Estados Unidos, que são, digamos assim, para ensino. Perfeito? São aquelas universidades que não têm pesquisa ou têm muito pouca pesquisa, cujo objetivo é formar o aluno ou aluna para uma determinada profissão, que é boa parte do que a gente chama das universidades particulares no Brasil. Tá? São, né, que a gente chama que são os centros universitários, perdão. E aí a gente tem as universidades de pesquisa, que são aquelas em que você vai ter um ensino também para uma profissão, só que essas universidades, além disso, vão ter pesquisa também. Vai ter a transmissão do conhecimento e vai ter a geração do conhecimento. E isso, no Brasil, está concentrado nas universidades públicas. Sejam elas estaduais, que nem a USP, a Unicamp, a Unesp aqui em São Paulo, e lá a gente tem a UDESC em Santa Catarina, seja no sistema federal. 95% da pesquisa, da geração de conhecimento no Brasil é feito nessas instituições. Então, as universidades federais, estaduais, as públicas, têm uma contribuição gigantesca para o país. Tá? 95% da ciência, da produção do conhecimento é feita nessas instituições. 95%. É em torno de 95%, mais de 90% é feito. E os outros 5% geralmente são em instituições de pesquisa governamentais também. Tá? Então, o que a gente... um primeiro, digamos assim, diagnóstico para fazer no Brasil é o seguinte: a gente não tem no nosso Brasil, com uma ou outra exceção, universidades de pesquisa de caráter privado. A gente tem até algumas fundações, que nem a Univale, por exemplo, em Santa Catarina, ela não é pública. Ela é uma fundação, ela faz ensino e pesquisa. E isso é muito diferente dos Estados Unidos. Harvard, pega as chamadas Ivy League dos Estados Unidos, a Duke, onde fiz meu doutorado, elas não são públicas.
Tá? Elas são fundações ou são universidades privadas de ensino e pesquisa. Todo esse nicho a gente praticamente não tem no Brasil. Tá? Então aí a gente já tem uma desvantagem bastante grande, que, né, essa parte da pesquisa ela está concentrada realmente nas universidades federais. Falta no Brasil, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, essas universidades privadas de pesquisa. Beleza, esse é o primeiro cenário que a gente tem. Aí vem o segundo cenário, que é de onde vem a grana para essas universidades. Nos chamados centros universitários, que são basicamente as universidades particulares, né? É a nossa Unip, são, né, vários, que eu não vou ficar citando aqui, universidades que a gente tem, que fazem um trabalho excelente de ensino, né? São das principais formadoras de médicos, de advogados, etc., no nosso país. De onde é que vem a grana delas? Mensalidade, principalmente. Tá? Geralmente é o aluno bancando isso aí. Nas federais, nas estaduais, de onde vem a grana para essas universidades? Vem do Estado, tá? Porque não tem essa questão da mensalidade. Então, numa delas é mensalidade ou financiamento, que muitas vezes é do Estado, beleza? E nas outras a gente tem essa questão. Vamos comparar agora com uma universidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos pegar Harvard. De onde vem a grana de Harvard? Em parte vem de mensalidade, tá? Em parte vem de projetos de pesquisa, que a gente também tem no sistema federal e no sistema estadual, acabei esquecendo de falar antes. Mas aí eles têm uma coisa que está engatinhando só no Brasil, que é super importante, que são chamados fundos patrimoniais, que é o que a gente chama de endowment. O que é o tal do endowment das universidades norte-americanas, que a gente chama de fundo patrimonial aqui no Brasil? É dinheiro de doação, geralmente de ex-alunos, de ex-alunas que saíram da universidade, ganharam um monte de dinheiro, né, e fazem doações milionárias, às vezes até bilionárias, para essas universidades. O que a universidade vai fazer? Vai pegar esse dinheiro e vai aplicar. E o rendimento desses fundos, que são os fundos patrimoniais, os endowments, a universidade pode investir, ou investe mesmo, na contratação de professores, em auxílio a estudantes e coisas desse tipo. Então você pega, por exemplo, Harvard. Né? De onde é que vem a grana para gerar uma universidade como Harvard? Harvard custa mais ou menos 6 bilhões de dólares por ano. Não é barato uma universidade, tá? Seja em qualquer lugar do mundo. Universidade não é um negócio barato. De onde vem a grana de uma universidade como Harvard? Parte vai vir de mensalidade, parte vai vir de projetos de pesquisa, mas algo em torno de 1/3 vem de fundo patrimonial. Só que qual é o fundo patrimonial de Harvard? É 54 bilhões de dólares. Então imagina, o administrador universitário em Harvard, ele está em cima de um colchão, cara, 50 bilhões de dólares, mas ele não vai tirar dos 50, ele vai pegar, vamos supor que renda 5% ao ano. Cara, todo ano está rendendo 2,5 bi para ele, e isso ele pode investir na universidade. Então, e aí qual é o problema no Brasil? Agora chegamos no X da questão. O sistema nosso público, ele só tem praticamente uma torneirinha, cara, de dinheiro entrando, que é o dinheiro do governo federal, nas universidades federais. Tem um pouco de contribuição de projeto de pesquisa. Então o que acontece é que assim, esse sistema ele fica muito à mercê da dança política, tá? E aí você tem um momento, por exemplo, que a economia não está boa, acabou o dinheiro, e isso está impactando muito as universidades, especialmente nos últimos 5 anos. Eu vejo isso na Universidade Federal, estou lá na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente tem questões, a gente tem reboco caindo de parede, a gente tem ar-condicionado caindo, no meu prédio já caíram 4, caindo, literalmente caíram os ar-condicionados, tá? Porque enferrujou aquela base e o negócio, e o negócio caiu. Então, o que está acontecendo hoje nas universidades federais? Toda essa questão de depreciação dos imóveis e coisa desse tipo, que precisa de uma manutenção constante, que a gente chama de verba de custeio, isso não está chegando. Isso foi reduzido drasticamente, né, nos últimos 5 anos, principalmente, mas a gente já não tinha muito a cultura de fazer essa manutenção. A galera gosta de construir prédio, mas cuidar do prédio, né, tipo, vocês moram, não sei se vocês moram em apartamento, Sim. Mas no meu prédio, cara, cada 6, 7 anos a gente está pintando o prédio. Sim. Toda hora tem que fazer uma manutenção. Você vai no prédio de uma universidade federal, cara, é tudo caindo aos pedaços. E assim, era assim há 10 anos, era assim há 15 anos, e tá muito pior hoje. E aí o que acontece? Por quê? Porque a economia retraiu, né? Só tem essa fonte, que é o governo federal, para esse tipo de manutenção.
Tá? A gente não vai usar dinheiro de projeto de pesquisa para arrumar o reboco do corredor ou para pintar o corredor que está cheio de mofo. Tá? Esse é o mínimo que tem que vir realmente na minha opinião, né? E o governo também não faz nenhum tipo de campanha para chamar os empreendedores, né? Diluição de impostos. Tem uma série de estratégias que dá para ser feita também para ajudar, para melhoria. Dá para fazer umas parcerias, sim, mas acho que tem um mínimo, sabe, Rei, que realmente se a universidade é uma universidade do governo federal, que eu acho que é da responsabilidade do governo federal. Então, concordo. assim, você constrói um edifício numa universidade, por exemplo, e custa X, que é o que está acontecendo agora, né? Eu vou explicar o que está acontecendo esse ano. Cara, você já tem que prever um X daqui a 5 anos para fazer a primeira manutenção daquele edifício, sabe? Um outro X para daqui a 10 anos para fazer a manutenção, sei lá, do encanamento, sei lá, eu não sou engenheiro, nem arquiteto, nem nada. Mas, cara, qualquer pessoa sabe que tem depreciação nesse negócio. Parece que a galera constrói uma infraestrutura sem imaginar que vai ter depreciação, que vai cair, que tem que pintar, que tem que fazer esse tipo de coisa. Então, muito bem. Aí o que aconteceu esse ano, que é a razão pela qual eu me envolvi um pouquinho mais, aí até entrei em greve esse ano por causa disso, não é nem tanto pela questão salarial, que estava defasado, mas é principalmente pela questão de infraestrutura, porque afeta tanto o meu trabalho, que eu não tenho ar-condicionado há 2 anos na minha sala, eu tenho um livro mofando na minha sala por causa de umidade, afeta a vida dos alunos que estão entrando em corredor com mofo na universidade também. É porque o governo federal lançou um programa, né, de aceleração do crescimento para ampliar mais 100 campi de institutos federais e mais 10 campi de universidades federais num valor de cerca de 5,5 bilhões de reais. Não sou contra a ampliação de universidades, só que nesse momento a gente tem uma estrutura já que está literalmente caindo aos pedaços, que se eu fosse um administrador eu pegaria esse dinheiro para consertar o que a gente já tem. E aí a gente tem uma verba hoje de custeio para todas as universidades federais do Brasil, na casa de 6 bilhões. Tá? É consenso entre os reitores que precisa no mínimo de 8,5 bilhões. Tá? Então a gente tem uma defasagem ali de 2,5. Então, o que não faz muito sentido neste momento é você investir numa ampliação de um sistema que eu não sou contra, reitero, não sou contra ter mais universidade. Mas, cara, o cobertor está curto nesse momento. Sim. Então, e aí você vai ampliar o sistema, você vai ter mais prédio, você vai ter mais contratação de funcionário, de professor e assim por diante, que é bom também, obviamente, mas, cara, do outro lado você tem um prédio caindo. E essa conta que não fechou esse ano na cabeça da gente, sabe, e que criou uma frustração muito grande pra gente que está lá no chão de fábrica da universidade. E assim, a impressão que dá é que é uma coisa mais eleitoreira mesmo, porque, por exemplo, são 100 institutos federais novos, são 10, quando vem esses números muito redondos assim, eu já tô vendo daqui a 2 anos o discurso, criamos mais 100, sei lá do que, fizemos mais 10, e tá, por que não é 7, por que não é 72? Parece que carece de um estudo um pouquinho mais técnico. Só para aumentar números e lá não... para ficar bonito, né, para chegar, vocês vão ver, né, a galera que tá assistindo, daqui a 2 anos vai ter esse discurso. Criamos mais 100 institutos federais, que eu não sou contra. Quem que é contra? Cara, eu sou a favor da educação. Eu quero que tenha um monte de instituto federal, quero que tenha um monte de universidade, mas, cara, isso tem um custo. Uhum. Né? E o cobertor tá curto nesse ano, Então, cara. a analogia é feita. Se você cria 100, e por que o ano passado não tinha nem água nas universidades? Então, é isso que eu tô falando. Você criou 100, mas ficou em aula porque os professores, os alunos não tinham como nem beber água. A gente teve que interditar uma sala no meu departamento ano passado. Lucas? Porque tava coberto de fungo o negócio, cara. Olha assim, aí. Tava preto. Eu falei, não, agora chegou. Eu era vice-chefe do departamento. Falei, chegou. Deu o limite. Deu o limite. Aí quando a gente interditou, só apareceu até um dinheiro lá pra pintar o negócio. Mas, assim, o que eu acho, né, assim, eu entendo assim, a visão política, né? O ministro da Educação, ele é um político, né? Ele não é um cara tanto da área técnica, assim, que nem sempre é ruim, tá? Às vezes é até bom o cara ser político, porque ele consegue um pouco mais ali no jogo da verba. Né? Eu entendo, assim, daqui a 2 anos, talvez ele concorra a alguma coisa e vai querer dizer, construí mais 100 institutos, fiz mais 10 campi. Aí esses números redondos ficam bonitos, né? Sim. Nesse negócio. Mas, cara, e os ar-condicionado caindo na estrutura que a gente tem hoje. E eu postei umas fotos no Instagram de desabafo mesmo. Cara, aí uma colega minha da Federal de Pernambuco falou, cara, aqui é igual. Aí outra me escreveu do Rio Grande do Sul, cara, aqui no meu prédio é a mesma coisa. Eu não tenho um levantamento assim, de toda essa questão de infraestrutura, mas ela é uma questão bastante grande no nosso país. Né? Então, o que eu acho que agora é o momento, parou. Ampliamos as universidades, e ampliamos mesmo, especialmente ali 2006 até 2014. A Federal aqui de Santana também é a mesma coisa. Perfeito, tá? foi ótimo. Reiterar.
O país precisava disso. Mas agora chegou o momento da gente modernizar esse sistema. A gente modernizar e profissionalizar um pouco mais a administração universitária. A gente mas a gente diversificar as fontes de recursos para as universidades, para não depender só da torneira do governo federal, para ter outras torneiras, especialmente quando o cobertor está curto, no caso financeiro, e especialmente para arrumar a casa nesse momento. Porque assim, daqui a pouco vão interditar prédio, cara. Porque por conta de problema de infraestrutura. E aí do outro lado você vê construindo novos institutos. De novo, não sou contra, mas será que nesse momento é a melhor coisa a fazer? Será que não é o momento de arrumar a casa agora? Deixar a casa legal, do que já tem, do que já foi construído nos últimos 20 anos? Arrumou, aí vamos pensar, vamos olhar para frente. Eu acho que a coisa está muito atropelada.